Bem-vindos a mais um episódio da Fábrica de Mentes Inquietas, com uma personalidade importante aqui do nosso meio médico. Lembrando que na bancada hoje estamos a Marlene Monteiro, psicóloga, e eu, Afonso Souza, coloproctologista, ambos de origem do HC. A Marlene, infelizmente, aposentada, né? Chega uma certa parte da vida que tem que se aposentar. E eu ainda lá na ativa e novo, bem novo em relação a mim, né? O César Castelo Branco, que é neurologista também lá do Hospital das Clínicas e que está na área, vamos pensar assim nas palavras, né, de cognição e demências. Então são as alterações que levam a problemas de cognição, e aí tem um capítulo grande, que não é talvez um livro inteiro, né? Sim, sobre demências, porque cada vez mais se conhecem os detalhes de cada um dos quadros Bom, não vou mais adiante, acho que vou deixar para o César contar para a gente aqui as coisas. Mas só que antes a gente fica sempre meio curioso de como é que foi o seu caminho de escolhas para chegar neste assunto, né? Porque a gente nasce totipotente, né? Sim. E depois, o que aconteceu? Perfeito. Bom, agradeço muito o convite, né, do podcast, de estar aqui hoje, né? E começando então falando da minha trajetória, né? Eu acho que existe um período na faculdade de medicina que estudar neurologia, o cérebro, é uma coisa meio ame ou odeie, né? Então é um pouco, fica bem dividido as pessoas que amam, que gostam, né, de quando vai estudar neurociência, neurologia, né, no primeiro, segundo ano da faculdade, e aquelas que, né, já não sentem que não querem enveredar por aquele caminho, né? Eu fui do time que gostei de estudar neurologia, gostei de estudar o cérebro, né? E desde então, né, eu já meio que fiquei ali. Eu gosto muito de todas as áreas, mas o cérebro, estudar o cérebro é uma coisa que você vai trabalhar com uma máquina, com um órgão que é incrível, que é gostoso de estudá-lo, de desmistificá-lo, e de estar em contato, né, na medicina com o órgão que nos define enquanto ser humano. Então, eu brinco, no meu dia a dia, eu estou ali abordando esse órgão que é o mais refinado na questão de gerar uma personalidade, um pensamento, a consciência, as nossas emoções, e é o que é o que produz quem nós somos. Então aqui a gente está conversando entre nossos cérebros, é um debate de cérebros, até, né, uma fábrica de mentes, né? Então eu gosto de estudar esse órgão que é a fábrica da nossa mente, né? Mas aí, pegando o gancho, só para a gente, antes de entrar no seu assunto principal, e essa ideia de, né, eu vou ter possibilidade no futuro de ter um backup, um supercomputador do meu lado que vai me perpetuar como pessoa, como consciência. Isso é muito longe de uma fantasia ou é uma realidade que vem daqui a pouco? Eu acho que é um acessório que a gente tem utilizado para justamente... A gente tem utilizado a tecnologia, o backup de memória digital e a inteligência artificial como um acessório, certo? Principalmente em questões de raciocínio, principalmente em questões de inteligência, de operação de funções cognitivas que fogem da nossa... né, cálculos, operações e muitas coisas. Isso é um acessório, né, do nosso cérebro, da nossa mente. No entanto, a produção de memória, a produção de dado autobiográfico que engloba sensação, emoção, que engloba a percepção de ter vivido, de ter uma carga emocional relacionada à memória, isso eu acho que é algo que está muito distante, né? Então,
A gente sabe hoje que a tecnologia ela está nos ajudando no auxílio de questões do cérebro para reabilitação, para você mexer um braço, para você, diante de uma doença que impõe limitação motora, limitação mais corporal, somática, que a gente fala, ela tem sido muito boa para justamente ajudar nessas limitações. Mas, no momento, ajudar nas limitações do ponto de vista cognitivo e de memória, e de produzir memória, e de produzir cognição, ainda a gente... Não entra. Está longe. Ainda está um pouco longe. Não entra no HD da memória, né? Isso, né? Talvez, eu falo, a memória talvez seja o produto do cérebro mais refinado. É o que... para a gente produzir memória, o nosso cérebro ele se especializou muito nisso. Ele usa muita energia nisso. Ele tem muita área, ele tem muita... Tanto é que os problemas cognitivos, as demências, muitas vezes começam na memória para afetar os outros domínios cognitivos. Então, a memória é o nosso melhor produto, né? É o mais refinado, talvez, das nossas capacidades cerebrais. Mas interrompendo a linha de raciocínio, porque você vai entrar no seu campo agora, né? Mas entra no seu campo, só para dar um exemplo da tecnologia apoiando as tarefas físicas, né? Que é o que ainda é possível, né? Com a tecnologia mesmo refinada, é o Stephen Hawking, né? Sim. O físico, que escreveu livros e teorias totalmente limitado fisicamente, né? Só com a mente funcionando, né? Só com a memória funcionando. Exato. Né? Ou seja, ele teve todo um suporte, né, para vencer as barreiras físicas impostas por uma doença que causa muito limitação motora, limitação somática. No entanto, a mente dele ali era ele... É aquilo que se fala, né? Um ditado popular. Pensamento é só seu. Ninguém sabe. Sim. Só seu. É exclusivo. Isso é bonito, né? É gostoso, isso, né? Sem dúvida. É o que temos de mais individual. Né? É o que temos de mais individual. E aí? Aí se terminou na cognição e nas alterações dela, na sua formação. Isso. Você se apaixonou pela neurologia, passou pela neuroanatomia, que todo mundo... Gostei da ferve para sair fora. Exato. E aí você foi por esse caminho da neurologia mesmo. Isso, da cognição e justamente por me interessar isso. É o nosso produto mais valioso, é aquilo que a gente produz ao longo da vida e que a gente carrega de mais valioso. Né? Tem até uma brincadeira na internet que eles falam, cadê sua riqueza? Minha riqueza é minha memória. É as coisas que eu fiz, os momentos que eu carrego de memória. E que ninguém tira. Né? Então, justamente eu querer estudar e eu querer tratar, certo? Aquela parte do cérebro que nos permite contar histórias, que nos permite ter uma história. Né? Então, eu gosto disso, dessa área de estar lidando com as histórias, né, que o cérebro produz, né, e a gente trabalhar justamente para melhorar, né, os problemas que envolvem as doenças que comprometem a memória e o pensamento. Então... E todas as doenças, tem doenças mais sérias que comprometem a memória ou tem umas que não comprometem, mesmo que estando doente neurologicamente? Sim, algumas não comprometem, né? Algumas especificamente pegam a memória, que a gente vai falar bastante disso, né? E por exemplo, o exemplo do Stephen Hawking, muito bem ilustrado, né? Em que ele teve uma questão mais motora, uma doença neurológica, né? Que não afetava a memória. No entanto, a gente sabe que o cérebro, quando ele tem algum comprometimento, né? Então, em várias doenças neurológicas que tipicamente você não tem comprometimento de memória, assim, quando você vai ler no livro, a gente sabe hoje que às vezes você tem um impacto mais sutil na capacidade do cérebro de formar memória e de raciocínio e pensamento. Né?
Desse seu desejo todo, né, de estudar neurologia, você se especializou em algum campo ou essa neurologia geral, como você fala, com tanto prazer, né, de conhecimento? Isso. Depois da neurologia, eu fiz o fellow. Existe um ano dedicado somente à cognição, somente às demências, somente à área do comportamento dentro da neurologia. Né? Então, ali no HC tem esse fellow, tem essa subespecialização. Né? Eu fiz esse um ano. É uma área que compartilha também de conhecimentos juntos com a geriatria e junto com a psiquiatria, né? Justamente porque integra essas áreas, né? Então, a gente aprende essa abordagem também. Mas eu também gosto de outras áreas. Eu gosto bastante de AVC, né? Eu faço ambulatório ali no HC, eu estou no ambulatório também de vascular, de doenças cerebrovasculares e pronto-socorro, né? Eu gosto bastante também das urgências e emergências. Você gosta do movimento, neurológicas, né? Isso. Você gosta da coisa que agita, né? Exato. E que então, te permite até... Eu gosto dos dois, né? Aham. No plástico remanso que fica olhando a cognição, né? Sim. Então, no agir tudo chegar um AVC e saber o que fazer imediatamente. Mas, como a gente estava falando aqui antes, existem várias doenças que são rotuladas como as doenças demenciais, né? E para as pessoas em geral, e mesmo para os outros médicos que não são muito afeitos à especialidade, ou profissionais afeitos à neurologia, não afeitos à neurologia, para nós viram um grupo um pouco heterogêneo, mas que a gente não consegue entender, né? Você vai pegar a gente pela mão para entender um pouco cada isso? uma das... Não todas, porque aí você Claro, vai sem dúvida. um mês dando aula, né? Mas, justamente, a gente quer tentar destrinchar as doenças que causam dificuldade cognitiva. A gente quer entender que quando se fala em demência, quando se fala em dificuldade cognitiva, a gente tem uma série de possibilidades diagnósticas, né? A gente tem diferentes distúrbios cerebrais, diferentes doenças que podem cursar com a dificuldade cognitiva, né? E a gente quer dar nome e sobrenome, né? Hoje a gente procura cada vez mais entender, né, o que está acontecendo no cérebro do indivíduo, né? Você estava falando que você também pede ajuda para geriatra. Então, essas doenças, dessas demências, desses problemas comportamentais, cognitivos, têm ligação com a idade? Ou todas as idades podem ter alguma dificuldade, alguma alteração? Tem muita relação com a idade, né? No sentido de que as principais síndromes demenciais, as principais doenças neurodegenerativas, elas estão intimamente relacionadas ao processo de envelhecimento cerebral, né? Elas estão relacionadas com o aumento da expectativa de vida, com o aumento dos anos, né? Aumenta a carga, né, de alterações que predispõem as doenças que causam declínio cognitivo. A gente trata declínio cognitivo em toda a fase da infância até a idade adulta, né? No entanto, quando a gente fala das dificuldades cognitivas mais da infância, da adolescência, do adulto jovem, a gente não fala tanto das doenças neurodegenerativas. A gente fala de doenças que, em geral, são doenças estáveis, que são doenças ou do neurodesenvolvimento, certo? Como TDAH, dificuldades de linguagem específicas da linguagem, alterações cerebrais que dão dificuldade cognitiva dentro de síndromes cerebrais específicas da infância ou da adolescência. Algumas doenças também já pré-existentes ou realmente já, talvez até hereditárias em termos da neurologia. Mas uma que foi adquirida nesse período, existe também em adolescente ou em criança, que assim você adquire no decorrer do seu desenvolvimento? Como se fosse um Alzheimer? Mais ou menos, né? Na infância. Existem doenças, né, insultos cerebrais que podem dar dificuldade cognitiva mesmo em faixas etárias mais jovens. O mais comum e o que a gente fala muito é o AVC. É o acidente vascular cerebral que não tem idade. Não tem idade. Que a gente sabe que é maior nas pessoas
mais velhas, aumenta o risco conforme a idade, conforme os fatores de riscos que vão se somando conforme o avançar da idade. Mas a gente pode ter um declínio cognitivo adquirido ao longo da vida, por exemplo, por um AVC. Né? Você tem um AVC e você ficar com uma dificuldade cognitiva resultante desse AVC. De você ter uma infecção cerebral, de você ter às vezes uma meningite, de você ter algum insulto cerebral e ficar com essa lesão. Ou às vezes um traumatismo crânioencefálico. Você tem um trauma craniano muito forte, muito importante, e ficar com um declínio cognitivo decorrente desse trauma. Então sim, existem doenças que podem causar esse declínio cognitivo, essa dificuldade cognitiva ao longo da vida. Sim. Por isso que eu vou andar de bicicleta, eu coloco meu capacete, saio com ele, né, bem ajustadinho, né? A gente tem que estar sempre preocupado em proteger o nosso cérebro, né? Então, tratar a saúde é também tratar os riscos relacionados a insultos cerebrais. Então, você prevenir um AVC, você prevenir um traumatismo, né? Tudo isso faz parte da prevenção. Uhum. E nessas neurodegenerativas mais clássicas, né, que pensando na mais idade, os irmãos do Alzheimer ou o próprio, já que você está fazendo prevenção, você ainda vai comentar mais alguma coisa, mas a gente tem alguma forma de prevenção também dessas? Temos. Das neurodegenerativas, hoje a gente tem trabalhado bastante nessa conscientização de que elas tem prevenção, de que existe forma da gente prevenir as doenças neurodegenerativas. Quais são elas, né? Quais são essas doenças? Vamos começar por elas. Vamos começar depois dando nome, então. Dando nome, porque eu acho que é fundamental. Como preveni-las, né, mais a fundo. Então, dando nome, a mais comum das doenças neurodegenerativas que impactam, que causam demência, que causam declínio cognitivo, é o Alzheimer. E que quer dizer Alzheimer? Vamos começar por partes. Alzheimer. Nós estamos com públicos de várias... Né? Certíssimo. Alzheimer na medicina é um epônimo. Um epônimo, né, ele se refere a você utilizar um nome, geralmente um nome próprio, né, para se referir a uma síndrome, para se referir a uma doença, para se referir, enfim, a um sinal neurológico. O epônimo na medicina é bem tradicional. Né? Igual a gente chamar. Então, o Alzheimer, ele é o nome, o sobrenome de Alois Alzheimer, Aloysius Alzheimer, que foi um médico, né, psiquiatra alemão, que em 1906 descreveu a doença. Certo? Então, ele é um epônimo. E por ser um epônimo, ou seja, por levar o nome da pessoa, a gente tem alguns problemas relacionados a isso. Porque o nome dessa doença não é... A gente não fala assim, você tem uma doença cerebral causada por deposição de beta-amiloide proteína tal, que seria o nome, mais ou menos, por extenso. Né? E você tem o Alzheimer. Então, isso acabou gerando aquilo que a gente fala do Gillette, ou do Bombril. Você não chama de palha de aço. É bom. Passa para mim o palha de aço. Você não chama, né? Passa para mim a lâmina de barbear, por favor. Você fala o quê? Passa o Bombril. O Bombril. Passa o Gillette. Passa o Gillette. Mas às vezes o Bombril não é da marca Bombril. É isso. Às vezes é diferente, a composição é diferente. Às vezes a lâmina de barbear ela é toda sofisticada, é diferente. Não é o Gillette típico. No entanto, essa denominação Alzheimer, ela acaba a gente acaba substituindo um pelo outro, igual a gente faz com o Gillette. Então, acaba que, principalmente na população brasileira, a gente acaba usando o termo Alzheimer para se referir de uma maneira genérica à maioria das síndromes demenciais. E isso é um erro. A gente tem que tentar, né, dar nomes, assim, realmente o médico falou que a suspeita é Alzheimer. Não, o médico falou que a suspeita é uma demência vascular, é uma demência por corpus de Levy, uma demência frontotemporal. Da gente tentar dar o nome e o sobrenome da demência. Mas, comumente, de forma geral, acaba se chamando
as demências de forma inespecífica de Alzheimer. Então, às vezes a gente vê alguém que tem uma síndrome demencial, uma dificuldade cognitiva, e a pessoa chama, é um Alzheimer. Né? Esse termo acaba sendo utilizado de forma irrestrita e inespecífica. Me dê um exemplo. O que é demência cognitiva? Porque as palavras pode ser que as pessoas também não entendam, né? A gente estava lidando com todos os públicos. Então, o que é demência cognitiva? Perfeito. Demência, né? O termo demência, ele tem até um caráter um pouco pejorativo, justamente talvez por ser derivado, né? Ter esse significado que deriva do latim de ausência de mente, ausência de si mesmo, de estar fora de si, né? A gente procura usar termos melhores, né, para tentar se referir, mas no Brasil, o português a gente usa demência. Ela se refere a uma síndrome cognitiva, uma dificuldade cognitiva, que é um declínio em relação ao que o paciente tinha antes. Então, ela representa um declínio ao que era antes do paciente. Alguma movimentação, algum pensamento? Uma piora cognitiva no sentido de piora de pensamento, piora de raciocínio, piora de memória, piora de linguagem, piora de comportamento, ou seja, alguma função cognitiva. Então, para ser demência, a gente tem que ter alguma função cognitiva alterada. Então, nós temos uma função cognitiva alterada e para ser demência, essa função cognitiva alterada tem que causar um impacto na funcionalidade. Então, vamos destrinchar. Demência é a dificuldade de algum domínio cognitivo, como memória, que é o principal, mas pode ser linguagem, pode ser comportamento social, pode ser raciocínio e tomada de decisões, dificuldade de raciocínio e de fazer cálculo, e de fazer projeção e programação, organização. Essas dificuldades nesses domínios cognitivos, eles causam uma dificuldade da pessoa funcionar, dificuldade de funcionalidade, um prejuízo de funcionalidade. Então, para ser demência, a dificuldade no pensamento tem que causar comprometimento da autonomia. Então, a demência, o indivíduo deixa de fazer as atividades que ele sempre fazia por conta da dificuldade cognitiva, de memória ou de pensamento. E isso não quer dizer já, nesse momento, que está com Alzheimer. Não. Isso que eu queria. Isso. Então, a demência, ela é um grande grupo. Ela é uma síndrome. Ela pode ser causada por diferentes doenças. Então, a demência, dificuldade para você manter a sua atividade no mundo causado por problemas cognitivos. O Stephen Hawking, ele tinha uma perda de funcionalidade, ele parou de andar, ele parou de conseguir ir no mercado, tomar banho sozinho, né, fazer as coisas que ele sempre fazia, por uma perda motora, somática. Isso não é demência. Certo. Uma pessoa com Alzheimer, ela deixa de conseguir ir no mercado, pagar as contas, de lembrar que dia é hoje e as atividades que ela tem que fazer por conta de um problema no pensamento, no raciocínio, na memória cerebral. Isso é demência. Mas a gente diferencia bem o que é demência e o que é Alzheimer. A demência ela pode ser causada por um AVC, ela pode ser causada por diferentes doenças. Desculpe interromper, né? Mas, por exemplo, no AVC, vou dizer, uma situação mais simples, dentro do complexo que pode ser, podia ser a afasia, né? Afasia. Afasia como consequência do AVC, ou seja, aquela dificuldade de expressão, né? Perfeito. Com impacto na vida funcional da pessoa, mas em todas as outras funções ela está bem. Sim. Né? Sim. Mas já é a demência. Já é um caso. Mas não é o Alzheimer. Né? Não é o Alzheimer. Perfeito. Né? Não é o Alzheimer. Então a gente tenta destrinchar, né? O que é demência. O Alzheimer causa demência. Mas nem toda demência é causada pelo Alzheimer. É uma causa específica de demência.
Perfeito, perfeito. Era bem essa explicação Exato. que eu acho que precisava ter para o nosso público. Mas aí, vamos continuar. Me fala então dessas diferenças, né? E como se percebe, né? Quais as consequências e como se percebe tudo isso. Depois a gente fala do tratamento. Perfeito. Como que se percebe? E como se dá conta, porque assim, as pessoas morrem de medo de ter o alemão, né? Sim. Ai, cuidado com o alemão, né? Ficou uma coisa como se o alemão chegasse e destruísse toda a sua vida, né? Tem essa ideia, né? E aí eu emendaria na pergunta da Marlene um aspecto, que são as doenças insidiosas, né? Porque eu falei da afasia como consequência de um AVC, teve o evento, teve a afasia, teve a demência, né? É bem definido. Está bem definido. Quando Mas as outras doenças que a gente teme, né? São as doenças que são insidiosas, né? Insidiosas. Que deve ser a maior parte Sim. A maioria das suas preocupações também, a em maioria rotular e dar um são nome. insidiosas. Então, quando a gente fala em demência, eu falei que existe um funcionamento da pessoa. A cognição, a capacidade do nosso cérebro é que permite que a gente funcione. Que a gente esteja aqui conversando, que eu chegue aqui no horário, de que eu sei que depois daqui eu vou para o consultório, eu vou para o plantão. Eu tenho esse funcionamento. Eu sei como dirigir meu carro, eu sei como fazer uma ligação, eu sei mexer com as minhas questões bancárias. Ou seja, esse é o meu jeito de funcionar no mundo, a minha funcionalidade. Tudo isso é permitido pela minha capacidade cerebral. A gente tem que saber qual que é a capacidade e qual que é o funcionamento de cada um. E quando a gente começa a ter dificuldades resultantes dessa perda de capacidade cognitiva, a gente começa a se preocupar. Então, não é uma coisa no sentido... O que as pessoas muitas vezes trazem? Eu estou esquecendo a minha chave, eu esqueço onde eu deixei o meu computador, eu esqueci onde eu deixei a panela no fogo e fui fazer outra coisa e às vezes esqueci. Quando eu fui ver, o controle remoto da TV da sala estava no quarto. Se o indivíduo sempre ao longo da vida teve essas dificuldades, que a gente fala que são dificuldades mais atencionais, isso pode ser um sinal? Pode ser se ela não fazia isso antes. Mas às vezes o filho fala assim, não, doutor, ele sempre foi assim, sempre perdeu a chave quando chega em casa. Como eu conheço muita gente, eu mesmo, às vezes perde um objeto, coloca em algum lugar e esquece. Né? A gente está nesse mundo desatencional, que a gente está às vezes sempre olhando no celular, você coloca a chave em algum lugar e não lembra onde colocou. Então, a gente tem que entender se isso é novo na vida do indivíduo, certo? Se isso é uma mudança. A maior preocupação é se isso mudou o padrão, né, desse jeito de indivíduo funcionar, certo? Então, não, meu pai ele sempre chegou no horário, ele nunca perde um compromisso, ele nunca ficou confuso em relação às datas e horários e agora ele começou a ficar. Levanta uma preocupação, certo? Então, entender bem como era o prévio do indivíduo, como ele funcionava antes e como ele está funcionando agora. Esse talvez seja a mensagem mais importante, né? Ou seja, mudou. É uma coisa nova, certo? E quando a gente está falando dos esquecimentos, a gente tem que entender, todo mundo esquece. O esquecimento ele faz parte normal da nossa saúde cerebral. O nosso cérebro tem uma memória seletiva no sentido de escolher as coisas que vai levar para frente, né? E muitas vezes isso tem uma carga emocional e uma carga de importância, uma hierarquia importante. Você vai lembrar muito mais do domingo que teve uma formatura de um colega, de um familiar, do que o domingo que você ficou em casa arrumando a casa. Você vai lembrar muito mais de eventos importantes, eventos emocionalmente importantes, né? Você vai lembrar muito mais das coisas que você precisa para realizar seu trabalho, né? Do que outras. Então, o esquecimento ele faz parte do funcionamento normal do cérebro. No entanto, existe um momento que o esquecimento ele passa a ativar a chave do alerta, certo? E aí que a gente tem que ficar de olho.
E a pessoa que dá o alerta ou os circunstantes que dão o alerta? Ou as Os duas? dois. Os dois. Existem os dois. Algumas pessoas têm esse insight, né, e procuram um médico falando: eu estou esquecendo mais do que eu esquecia. Né? Às vezes são as pessoas ao redor, quando o paciente não tem noção desse esquecimento. Né? Então, os dois acontecem, certo? Mas tem pessoas que, eu já escutei essa frase, eu viro a página, deixo tudo que não é gostoso para mim, fecho, esquece mesmo, esquece tudo, todos os acontecimentos. Isso é normal? No sentido de voluntário dela querer esquecer, querer esquecer. como uma medida de proteção. De sua proteção. Eu vejo isso como se fosse uma proteção. Tudo que aconteceu não lembra. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode ser até uma proteção emocional. Uma carga emocional muito forte. Né? Da pessoa esquecer determinado coisas período. Que não às vezes, isso é muito comum em traumas. A pessoa esquecer determinados eventos e períodos de traumas muito emocionais muito forte. Né, em que existe talvez esse mecanismo de bloqueio dessa memória, no sentido de... Isso existe. Sim, mas a pessoa quer esquecer, simplesmente. Eu tenho um paciente que quer esquecer, não lembro de nada que aconteceu. Não sei até que ponto que bom fala. Se tivesse né? esse poder, né? Tem coisa que a gente quer esquecer mesmo. Sim, esquece voluntariamente. Não quer pensar e vira a página. Já, no outro dia já está fazendo outras coisas, não querem pensar e... Já vi várias pessoas, não é só um, não. Então, eu fico perguntando, existe isso? A pessoa tem essa capacidade, esse poder? Ela tem a capacidade de não se deixar afetar por essa memória, o que seria uma coisa diferente. Então, porque tem memória, existe a memória. A memória existe. Existe, né? Ela está lá, você registrou. Nós somos um computador que registra tudo na nossa mente, né? Existe. Mas aí as coisas que são registradas ou mantidas, você falou que é seletivo, né? Precisa ter uma bandeira maior ou uma bandeira menor emocional, né? Bandeira menor emocional pode até desaparecer depois de algum tempo, né? E as bandeiras emocionais maiores, elas podem ser guardadas, né? Mas não desaparecidas, isso. Né? Nós temos distúrbios, isso dentro mais da área psiquiátrica, né? Em que nós temos até uma hiperamnésia, uma questão de você aumentar a sua memória de um evento traumático, em que a pessoa, é muito comum isso pós-guerra, a pessoa vai para a guerra e fica relembrando aquela memória de forma intrusiva, né? No sonho, durante o dia, sempre que houve um barulho, vem aquele desencadeamento involuntário daquela memória. Esse tipo de memória é mais difícil dela suprimir. Né? Por mais que a gente queira. Né? Por mais que a gente queira. E existem os distúrbios de esquecimento do ponto de vista inconsciente de bloqueio daquela memória. Né? Agora, de forma consciente, a gente consegue manipular como a gente reage às memórias. E se a gente olhar, o que a psicoterapia faz é justamente buscar mudar a forma como a gente enxerga as memórias. Então, às vezes, você enxerga aquele dia ruim, só o dia ruim. E às vezes você começa a ver, gente, mas aquele dia ruim, ele foi bom para mim porque me fez aprender tal coisa. Tal. Então, a memória, uma coisa interessante, ela ocorre no presente. A memória, a gente não está voltando no tempo quando a gente fala em memória. A memória ela é um processo que eu estou fazendo no agora, com base no que meu cérebro registrou. Mas ela pode ser mudada. Então, e essas pessoas que só vivem o passado? Toda hora, mas quando eu era nova fazia isso. Quando meu marido era assim. Existe isso? Quer dizer, ela fica muito fixada num determinado período. Existe isso. Isso já é alguma coisa de doença ou não? Acho que é mais da sua área do que da dele. Sim, mas eu estou tentando entender se tem, né? Uma queixa muito comum nas doenças neurodegenerativas e principalmente no Alzheimer é numa determinada fase da evolução da doença dela causar isso. A pessoa ela fica lembrando dos fatos da infância, da juventude, de quando era criança, e não lembrar mais das coisas do presente, atuais. Isso acontece muito frequentemente em uma determinada fase do Alzheimer, né? De você se lembrar mais das coisas antigas do que das coisas recentes.
Porque a gente teria que entrar mais falando do Alzheimer, explicando como é esse processo da perda de memória. O Alzheimer, inicialmente, ele causa mais dificuldade de memória recente. Então, o Alzheimer, ele ataca justamente a área do nosso cérebro que está produzindo a memória, ou seja, que está armazenando a memória. É como se fosse a parte do cérebro que escreve tudo o que está acontecendo, é o escrivão ali, ele escreve tudo o que está acontecendo e daí ele vai passar a cópia, vai selecionar as coisas mais importantes e vai arquivar. Existe uma área do cérebro que faz isso, que seleciona a memória e arquiva. Escreve a memória, vê se é importante e arquiva. Essa memória não é importante, joga fora. Essa vamos arquivar. Isso. Esse processo de arquivar memória, de consolidar memória, é o primeiro a ser perdido no Alzheimer. Perdido. Então, os sinais iniciais, ele envolvem a perda da memória recente. Então, eu te dar uma informação agora e daqui a um tempo a pessoa não se lembrar, ela esquecer dessa informação, certo? Amanhã nós vamos no médico às 16 horas em Pinheiros. Essa é uma informação que você deu para essa pessoa, ela vai arquivar essa memória. Daqui a pouco você vai falar com ela, e aí, tá tudo pronto pra gente ir no médico dela? Não lembro, a gente tinha médico, não esqueci completamente, certo? Isso é muito comum. Isso é comum por questões de desatenção. Isso é muito comum. Em geral, isso é muito comum. Você pode me falar, mas César, então tá todo mundo com Alzheimer. A gente tem que diferenciar. E no consultório, a gente quer diferenciar muito bem. Você tem que diferenciar tudo o que acontece com a paciente. Senão você não consegue. Ou seja, foi uma dificuldade por desatenção, porque ela não estava prestando atenção, ou foi uma dificuldade porque ela prestou atenção, às vezes ela até escreveu e ela esqueceu completamente. Uma coisa eu estou aqui, estou aqui no celular e você me fala, nossa, amanhã a gente tem a formatura do nosso sobrinho. Eu estou aqui. Entrou por um ouvido, saiu por outro. Saiu pelo outro. Sim. E daqui a pouco eu pergunto, o que a gente vai fazer amanhã? Sim. Essa pessoa tem Alzheimer? Essa pessoa, ela estava desatenta. Ela não prestou atenção. Entendi. Agora, você olhar nos olhos da pessoa, garantir, o que nós temos amanhã? Formatura do nosso sobrinho. Confirmar com ela, você entendeu? Amanhã pode... Vou confirmar, 18 horas a gente vai. Sabe aquela coisa de ir no casamento? Sim. Ou seja, você é reforçado. O casamento é um exemplo legal. Por quê? Porque é pessoas importantes que a gente gosta e geralmente ele é bem programado. As pessoas pedem para confirmar, para dar um sinalzinho, você tem que comprar o presente até tal época. Então, imagina a pessoa com Alzheimer, ela assimilou, você garantiu que ela entendeu que tem o casamento de uma pessoa amada daqui a um mês. E ela recebe sinais. E ela esquece. Sim, entendi. Ou seja, ela processou, ela prestou atenção e mesmo assim ela não conseguiu arquivar. Então, quando a gente examina o paciente com suspeita de Alzheimer ou alguma demência, a gente faz testes para diferenciar um do outro, certo? O que é perda de memória por atenção, o que é perda de memória por não conseguir reter. Um exemplo que eu gosto de dizer, tem dois. Você esquecer... Uma coisa é você esquecer onde você colocou sua carteira. É uma informação pouco relevante. Você chega em casa e coloca a carteira. É sua casa. Você vai deixar a carteira ali na mesa, na cozinha, na sala. Ou esqueceu no carro, não tem problema. Ou esqueceu no carro. Está em algum lugar que é seu. Esqueci a carteira. E, em geral, a carteira ali está... Hoje em dia nem tem mais dinheiro quase, só os cartões, né? É muito diferente de você esquecer onde você guardou um dinheiro especial. Por exemplo, nossa, eu tenho uma reserva de dinheiro em casa fixo, vivo, né? Tenho 10 mil reais. E eu vou guardar os 10 mil reais, eu vou, lembrando. E a pessoa fica pensando. Olha, eu guardei os 10 mil reais na gaveta das meias, escondidinho. Ou seja, a pessoa presta muita atenção. Ninguém guarda 10 mil reais olhando o celular, de qualquer forma, jogando
a gente joga a nossa carteira. Então é muito diferente você perder a carteira, que a gente leva para todo lado e deixa por ali, do que você perder uma quantia de dinheiro que você dá muita importância. Ou a história do carro. Quantas vezes a gente não para o carro no shopping, em um show, em alguma coisa e esquece onde estava? Né? Comum. É comum. Mas outra coisa é você esquecer que você comprou um carro novo. Qual que é o modelo do seu carro? São 2 tipos de memória muito diferentes. Então, eu troquei de carro faz alguns meses. E daí a pessoa ela vai para o carro e ela pergunta, não, mas esse carro não é meu, eu não lembro de ter trocado o carro. Ou seja, ela perdeu uma memória autobiográfica do momento em que ela comprou aquele carro. Essa diferença a gente tenta destrinchar bem as queixas de memória. É a mesma coisa. Existe sei lá, um teste que vocês fazem, é mais ou menos isso. Para poder verificar se realmente você guarda ou não. Né? Isso. Você guarda. Exato. Eu sou alérgico ao ar-condicionado. Tranquilo. E aí, então, quer dizer, essa questão, assim, por exemplo, uma cadeira, mesa, né, caneta, é isso, não é isso que vocês fazem? É isso que, se a pessoa não consegue lembrar depois de um certo tempo, já é um sinal. Já é um sinal. É um dos testes que a gente faz. Então, o teste de memória, ele não é você repetir assim, vou te falar 3 palavras, certo? Tablet, caneca e microfone. Repete para mim. Isso eu estou testando mais a sua atenção. Eu estou testando mais sua memória imediata. Se você conseguiu prestar atenção no tablet, na caneca e no microfone. Eu vou te ensinar. Então eu vou falar, lembra daqui a pouco, Marlene. Tablet, caneca, microfone. Grava para mim. E daí eu vou fazer outra coisa. Quando volta, cadê? Dou ali uns minutos, faço alguma distração, pergunto outras coisas. E daqui a um tempo eu pergunto, Marlene, qual foi as 3 coisas que eu falei? Você está mostrando. Entendeu? Se ela se lembra... Ou seja, eu garanti que ela aprendeu. Ela aprendeu. Mas ela conseguiu armazenar aquela informação. Né? E isso é o que a gente tenta diferenciar na prática do dia a dia. Né? O Alzheimer, as alterações do cérebro, eles começam nessa região. Né? E eu tinha até o exemplo da folha, não sei se a gente já pode ir para ele. Falar. Eu acho que é interessante, porque você falou o resultado, mas tem um mecanismo, né? Exato. E você está... mecanismo do Alzheimer, né? Como é que acontece essa é o a grande Alzheimer? dúvida, né? Vamos falar disso. E tem alimentação também, alguma questão? Você tinha falado de proteína, tem alguma questão de alimentação também na alteração do Alzheimer? Ótimo. Vamos falar das proteínas e do que acontece no cérebro, se isso tem relação com a alimentação. Então, eu até peguei a folha, né, para dar o exemplo que eu gosto de usar a folha. No nosso cérebro, gente, tem os neurônios, tem as células nervosas e tem um monte de proteína que garante o funcionamento normal das células e do cérebro. E as proteínas, elas estão ali, elas fazem parte do funcionamento saudável. Então, eu gosto do exemplo do papel. Então, é como se nosso cérebro ele fosse uma empresa. A empresa usa muito o quê? Papel. O papel, ele faz parte do funcionamento normal da empresa. Papel é papel, ela precisa do papel para funcionar. No entanto, o papel também, depois que você usa, ele vira lixo. Ele vai para o lixo. Depois que ele prestou a sua função, então ele pode durar ali 10 anos, 20 anos, 30 anos o papel? Dura. É um processo ali, vai arquivar. Sem usar. Uma hora ele vai virar lixo. Uma hora ele fala, isso a gente já usou, já está assinado, podemos jogar no lixo. O que você faz quando as empresas fazem? Elas geram muito papel. O que elas fazem? Fragmento. Coloca no picotador e joga fora. Então, o nosso cérebro tem essas proteínas normais que todo mundo tem e que ele está ali funcionando num equilíbrio. Eu uso, se ela fica velha, eu limpo ela, então eu reciclo, eu picoto e jogo fora. Não tem problema nenhum. Ao longo da vida, por algum motivo, eu começo a não dar conta
de picotar esse papel e jogar ele fora. O que começa? Então vamos supor que os funcionários eles vão ficando cansados e eles começam a fazer o quê? Acumulando. Eles em vez de picotar, Eles vão amassando. ele amassa. E daí amassa e joga no chão, na empresa. Isso, no primeiro ano, normal. É uma empresa meio suja ali. Você vai ver uns papéis no chão. No segundo ano, que as pessoas vão jogando papel no chão, começa a incomodar, mas as pessoas continuam trabalhando, a empresa continua funcionando. Depois de 10 anos dos funcionários jogando papel no chão, o funcionário vai entrar no setor do outro, não vai conseguir. Por quê? Porque está cheio de papel acumulado. O papel, ele era normal. Ele era algo para a gente conseguir jogar fora. Mas, pelos fatores que a gente vai falar e destrinchar que a gente está ainda entendendo, ele começa a se acumular. E depois de 10 anos de acúmulo, 15 anos de acúmulo, ele começa a impactar no funcionamento da empresa. Como é o nome desse papel? Ele tem 2 nomes. Existe um papel que ele se acumula nos corredores, fora do neurônio, fora do escritório. Então ele se acumula, ele forma, né, placas entre os neurônios, que é a proteína beta-amiloide. Ela se acumula ali fora dos neurônios. Dentro do neurônio, que é como se fosse dentro do escritório, se acumula os emaranhados neurofibrilares de proteína tau, que se hiperfosforila. Então você tem uma mudança dessa proteína. E eu gosto do exemplo do papel porque é uma mudança conformacional da proteína. A proteína tem uma estrutura para funcionar adequadamente. Quando ela muda a sua estrutura, ela para de funcionar adequadamente, começa a se acumular. Ela fica insolúvel, ela não é jogada fora tão bem. Que é bem isso, né? A gente picota o papel, você joga ele fora bem. Quando você começa a amassar ele começa a se acumular. Então, o Alzheimer, ele é esse acúmulo dessas proteínas normais, que não tem relação com a alimentação. Porque é normal, a gente precisa delas. Elas estão no cérebro saudável, certo? Não tem relação com a alimentação no sentido das proteínas, mas podemos falar da alimentação que tem uma relação. Vamos deixar essa carta para a gente falar logo mais. Então, demora 10, 15 anos de acúmulo dessa proteína para você começar a causar os sintomas. E você pode me falar, César, mas tem empresa que funciona cheio de papel no chão. Ou seja, tem cérebros que funcionam bem, mesmo tendo um pouco dessas proteínas. O acúmulo dessas proteínas, ela aumenta muito com a idade, mas muitas vezes essa pessoa pode não ter sintomas. Então você pode dizer que, de uma certa forma, pode ser devido ao envelhecimento, ponto. Não é um processo patológico. Esse é o principal específico. fator de risco. Ele é o principal fator de risco, mas ele é um processo patológico. A gente não entende esse processo como normal. A gente não fala que esse acúmulo de proteínas é normal. Ela, sim, é muito comum com o envelhecimento. Você passou dos 80 anos, 90, é muito comum. Chega na ordem de 30%, 40% das pessoas depois dessa idade vão ter. Mas hoje a gente não entende isso como normal do envelhecimento. Então quer dizer que todas as pessoas que têm 90 e acima disso, 80, vão ficar Alzheimer? Aí que tá. Aí que tá. Essa é a questão. Vamos chutar aí uns 30%, 40% vão começar a ter o acúmulo dessas proteínas. Outras não. No cérebro. Existe um momento, esse acúmulo, ele tem que ser gradual a ponto de causar a doença. Certo? Vou falar de um outro exemplo nada a ver. Joelho. Se eu abrir o joelho de uma pessoa com 70, 80, 90 anos, eu vou achar lá que está começando um processo de uma
uma osteoartrite ali, um desgaste, o osso começa a ter uma erosão, a cartilagem começa a ter uma erosão e etc. Mas às vezes a pessoa não tem dor no joelho. Às vezes a pessoa não tem dificuldade para mexer o joelho. Mas o processo está ali. Se ele continua piorando, ele pode vir a causar os sintomas. Então existe esse equilíbrio do nosso cérebro. E daí a gente entra na questão da prevenção. De você criar reserva cognitiva para você continuar tendo um funcionamento cerebral bom. Então, não sei se é fato ou fake, como diz todo mundo, né? Trocar relógio, pôr em troca de mão, mudar de direção quando você vai toda hora Para o trabalho. pro trabalho. Isso são situações que ajudam a melhorar essas proteínas? Ajuda a não acumular. No sentido de não acumular, eu acho que a gente não tem tanto essa resposta. Ajuda o cérebro a criar estratégias de lidar e superar isso. Essas situações que a senhora deu são simples. Sim. Né? Do tipo, trocar o relógio e tal. Mas você começar a estudar, se você voltar a estudar, né? Ou se a pessoa não tem uma alfabetização, ser alfabetizada, voltar a estudar, exercitar o cérebro no sentido de estimulá-lo com novas tarefas, estímulo social. Olha que interessante, quando você sai com os amigos, com a família, você conta história. Você fala do seu dia. Sim. Você fala basicamente do quê? Da sua memória. E quando você ouve seus amigos e seus familiares, você está fazendo o quê? Criando memória. Criando memória. Então, hoje a gente entende que o estímulo social é importantíssimo. A gente viu muita gente piorar durante a pandemia de Covid, justamente porque ficava trancado em casa. O que precisava na época. Mas você perder o estímulo social também é um fator. A gente quer manter o cérebro ativo para ele conseguir lidar com isso. Outra analogia, um carro. Tem carro de 20 anos de idade, 30 anos de idade, Funciona muito bem. funciona muito bem. Se você olha o motor desse carro, ele pode ter um pouco de ferrugem ali. Não pode? Mas por que ele funciona tão bem e outro carro de 20 anos, 30 anos de idade não funciona tão bem? Porque a trajetória de vida das pessoas ao longo do envelhecimento ela é muito diversa. Então, isso é muito diverso. Por isso que cada um manifesta numa idade, cada um tem a sua jeito de manifestar, cada um tem uma forma de... É muito individual as manifestações das doenças demenciais. Mas eu gosto de explicar isso. O acúmulo, ele existe, mas o jeito como o cérebro de cada um lida com essa alteração patológica é diferente. O estudo mais interessante, mais legal disso é da década de 90, 2000, que um epidemiologista acompanhou uma comunidade de freiras. Todas mulheres, todas freiras, todas da mesma ordem, congregação, enfim. E todas elas foram avaliadas ao longo dos tempos, avaliaram a memória delas, o pensamento, raciocínio. E depois que elas faleciam, eles cortavam o cérebro e faziam análise microscópica, patológica, para ver o que tinha no cérebro. Esse estudo mostrou que muitas freiras que faleciam com 90, 100 anos tinham a evidência desse acúmulo dessas proteínas no cérebro. Tinham evidência de um início de Alzheimer no cérebro. Mas quando você ia olhar a memória e o raciocínio delas, elas não tinham manifestado nada ainda. O raciocínio estava intacto. Elas se lembravam bem, elas não tinham Alzheimer. Elas estavam ótimas. Mas você olhava no cérebro delas e já tinha evidência dessa alteração. Como explicamos isso? E aí começamos a estudar melhor. Foi nessa época que a gente começou a estudar e criar o termo que a gente chama de reserva cognitiva. Reserva cerebral. Elas tinham maneiras, o cérebro criou maneiras de suportar, de
O acúmulo de papel. O acúmulo de papel. Então é como se a empresa ela criou estratégias para conseguir funcionar mesmo com aquele acúmulo de papel. E esses são isso que a gente quer mudar. Isso que a gente quer trabalhar com a população no sentido de existem formas, mesmo que venham as alterações patológicas, existem formas da gente adiar. A gente quer lançar a doença para frente. Entendeu? Existe assim, eu não quero ter Alzheimer, mas eu sei que é uma doença que com o avançar da idade é altamente prevalente. A gente quer retardar, quer jogar para frente. Eu quero fazer tudo ao longo da minha vida para jogar ela mais para a idade o mais longe que eu puder. A manifestação da doença. Certo? Isso a gente já está entendendo melhor como fazer, essa prevenção. Que você já delineou mais ou menos, né? Exercício, academia, passeio, baile. Bom, viagem. a gente tem hoje, deixa eu até pegar aqui, nós temos vários fatores de risco, vários, imensos. E você pode falar que, você pode me perguntar de um fator, eu ouvi falar que não sei o que do alumínio, eu ouvi falar que tal coisa causa Alzheimer, eu ouvi falar que dormir tal hora causa... Existem muitos. Comer tal coisa dá Alzheimer ou não dá? No entanto, existe um painel de especialista que revisou todo esse monte de coisa que as pessoas falam que dá Alzheimer. E eles selecionaram os principais, certo? Né? Inicialmente, eles selecionaram 12 principais, certo? A saber, baixa escolaridade, hipertensão arterial, perda auditiva, obesidade, traumatismo crânioencefálico, né? Traumas ao cérebro, o abuso de álcool, a depressão, o sedentarismo, o diabetes, a poluição do ar. Olha que interessante. O tabagismo e o isolamento social. No entanto, este ano, esse mesmo painel de especialista que revisa, isso não é uma verdade absoluta. Tem outros painéis, tem outros artigos que citam um fator de risco ou outro. Eles não citaram, por exemplo, o sono. Né? E daí agora, em 2024, né, eles adicionaram, né, a questão do colesterol. Né? Então eles colocaram, olha, o colesterol também ele está implicado no aumento do risco das demências. Não só a questão de demência. E também a perda visual. Então a perda visual também impacta. Mas se a gente entender, tudo que eu falei, é fácil da gente entender. Tudo que piora a saúde cerebral, ele tira da minha reserva em relação à proteção contra a demência. Então, tudo que me protege no sentido de me dar mais saúde e de me dar mais estímulo cerebral, eu estou protegendo contra a demência. E o mais importante, talvez, seja a escolaridade. Ou seja, você dá para o cérebro estímulo. Você exercitar o cérebro, você aprender, fazer a escola, a faculdade. Então você fala assim, por que eu tenho que aprender na escola matemática, geografia, ciência e toda essa matéria que eu não vou usar nada na vida? Não, você está estimulando o seu cérebro, você está aprendendo coisas que são importantes para o desenvolvimento cerebral. Né, para você, então estudar é importante. Então a pessoa me fala assim, por que eu vou estudar? Depois eu vou esquecer mesmo. Mas não, a gente sabe que você está estimulando o cérebro, você está criando saúde cerebral. Tudo que aumenta a saúde cerebral, você está protegendo contra as demências. Interessante. Então no começo da vida é o padrão, né? Escola, cuidar da saúde, atividade física, ter todos esses bons hábitos, vamos por assim. Perfeito, né? Perfeito. Na média idade, independente do passado que foi, porque já foi. Sim. Não sabemos da memória, né? Mas do passado, daí para frente, precisa tomar essas medidas que você falou. Manter um bom contato social, ter uma boa atividade física e ter desafios cognitivos. Né? Estudar, desenvolver uma habilidade, uma tarefa. Controlar o sedentarismo, controlar. Né?
E depois, quando chega na terceira parte da vida, sei lá, Sim. depois dos 60, talvez, não sei, Perfeito. 70, aí tem que... O que foi feito já foi feito, né? Mas ainda tem chance de profilaxia, ou de prevenção, ou de adiamento Tem. com essas medidas todas? Tem. Ou seja, em qualquer idade? E isso é interessante. Vamos falar da terceira parte da vida. Uma das coisas que a gente tem que fazer e muito, e a gente às vezes na consulta a gente fala para a família, ó, tem que tratar a perda auditiva. Tem que tratar a perda visual. Então, meu óculos está mais ou menos, e fica jogando lá. O médico falou que eu tenho catarata, mas eu não vou falar. Vai jogando para frente, entendeu? O cérebro precisa de estímulo. Ele funciona com estímulo. A gente precisa estar ali estimulando o cérebro. Então, a gente música seria fundamental. A música é fundamental. A gente sabe que você aprender um instrumento musical, por exemplo, Em qualquer etapa da vida, né? Em qualquer etapa da vida, porque ele além de muda você, até a estrutura do cérebro. Então tem estudo comparando pessoas que são musicistas, que tocam mais de um instrumento, que tocam instrumento, comparando com as que não tocam. No entanto, a gente não vai colocar como fator de risco. Não tocar um instrumento é um fator de risco. É muito difícil a gente comprovar. Quando a gente está falando de ciência, de medicina baseada em evidência, é muito difícil você comprovar uma relação causal. Primeiro que isso, a gente está falando de fator de risco e relações, né? Mas é uma doença que ela impacta muita coisa ao longo da vida, né? Então é difícil a gente provar, certo? Que tomar água em caneca de cerâmica ou caneca de alumínio ou caneca de plástico, alguma dá mais... A gente vai ter que fazer é muito difícil a gente comprovar. Um século de estudos. Século de estudos. E a gente está falando o Alzheimer, por exemplo, a gente está falando de uma doença que tem 120 anos. Nem isso. Foi descoberto no começo, né, de 1900. Uma doença muito recente. E que ficou pouco divulgada por muito tempo. Muito pouco divulgada. E tinha essa questão do que as pessoas, a expectativa de vida era menor. As pessoas morriam, né? Antes de ter Alzheimer. Antes de ter Alzheimer. Entendeu? A pessoa tinha um infarto ali. Meu pai teve um infarto, agora mal súbito, teve uma dispneia ali, um TEP, um DPOC, porque fumava mais. E a gente melhorou muito o tratamento todas essas comorbidades, a gente melhorou muito o tratamento das doenças infectológicas, infecciosas, com vacina, né? E as pessoas começaram a viver mais e a gente começou a ver, olha, a gente está levando o corpo para o extremo. Né? Quantas cirurgias de transplantes a gente não vê ali no HC, né? De transplante. Às vezes você para, nossa, eu nem sabia que transplantava isso. Transplante de útero, né? Eu acho que teve. De útero teve um recente. E daí você fala, nossa, não sabia que transplantava. Mas a gente está levando a medicina para a fronteira. Para a fronteira, né? E o cérebro, a gente ainda... O cérebro, a gente não transplanta, a gente não tem um remédio, a gente não tem uma máquina que faça a função dele. Pô, meu rim parou de funcionar. É louco pensar que tem uma máquina que faz a função do rim. Mas tem. Meu pâncreas está parando, né? Não está secretando mais insulina, né? Existe remédio, né? Meu coração parou. Cara, você pode colocar a pessoa numa máquina que vai fazer essa função para ela até você conseguir um transplante, né? E o cérebro, né? O que acontece quando ele começa a falhar? Então a gente está levando a medicina para a fronteira, mas as doenças neurológicas ainda a gente tem essa... Por isso aquela pergunta que o senhor fez no começo é interessante, porque a gente já fez tudo isso com os outros órgãos. Mas esqueceram de fazer com... Esqueceram? Não, deve ser uma coisa que beira em impossibilidade, né? Tão complexo que é, tão extremamente multifuncional que é, né? Por isso que a gente bate muito na prevenção. A gente construir a saúde cerebral, né, de uma forma saudável. Aqui, nesses fatores de risco, eles não colocam tanto também os fatores... Ele coloca depressão, né, e tudo mais, mas a gente sabe que também os fatores emocionais, psíquicos, psiquiátricos. O cérebro, ele é um só, eu falo.
Ele é só um. Não tem um cérebro... A gente não tem um cérebro que, olha, esse é o seu cérebro emocional e esse é o seu cérebro racional e eles estão separados. Ele é o mesmo. O cérebro, quando você sai correr de manhã, você está usando ele. Então, você está exercitando ele também. O cérebro, quando você toca um instrumento, o cérebro, quando você vê coisas que te dão prazer, felicidade, ou o cérebro que fica triste, o cérebro que deixa de fazer as coisas por tristeza, por ansiedade, angústia e traumas emocionais, é o mesmo. Então, tudo impacta um pouco nessa saúde cerebral, né? Isso não é para virar uma paranoia. Não é para virar uma paranoia no sentido de, né, assim, ai, não quero ter... Mas era a certeza de que você tem que funcionar. E até um propósito de vida, no sentido de a vida ela tem que ser bem vivida com saúde. E isso gera, né, algumas proteção. coisas, proteção, gera uma né? proteção, né? Então, formar boas memórias, a gente está vendo que é importante, né, ao longo da vida de ter... E boas memórias, eu sempre falo isso, até estava comentando ontem, que não adianta você também só viajar sozinho e não ter ninguém para você poder conversar ou trocar suas informações, porque Sim. fica só com você. O outro, junto com o outro, seja quem for, e que convive muitas vezes com você, é muito mais importante. Por isso que a gente fala muito do isolamento social. Por quê? O que acontece? A pessoa chega aos 80 anos, o amigo que ela tinha na infância, às vezes, faleceu, viajou, teve um problema, que não pode sair de casa porque não está de cadeira de rodas, está com problema no coração, né? Como manter o círculo De amizades, que a gente sabe. Eu sei isso né, no começo dos meus 30, eu sei que as amizades já vão ficando mais, né? Na escola a gente tem um monte de amigo, na faculdade, depois na residência vai diminuindo, no fellow menos ainda, depois começa a trabalhar, né? A gente vai contando nos dedos os amigos. Imagina, né, na terceira parte da vida em que a gente... Então, a gente tem se discutido muito isso. Por isso que você fala, vamos estudar, vamos para a faculdade, vamos para a escola, vamos fazer qualquer coisa, qualquer curso. Eu falo, né, para os pacientes e tudo mais, e principalmente às vezes depois da aposentadoria, no sentido de procura uma atividade, um propósito, um trabalho, aulas que você vai conhecer gente, uma aula de inglês, de teatro, de coro, de canto, qualquer um trabalho coisa. Voluntário. Voluntário é muito bom. E é interessante que tem estudos, tudo que a gente está falando de fator de risco é difícil da gente provar. São relações, é uma doença muito difícil da gente provar as coisas. Mas tem estudo até mostrando que o propósito de vida é importante. De você ter um senso de propósito. Ter uma... para quem fazer também é muito importante. E por que fazer? Por que fazer, né? Claro que a pessoa que tem propósito na vida, ela sai, ela vai conhecer gente, ela vai se engajar com atividades, vai fazer milhões de coisas. E a gente que sabe que isso protege. Da mesma forma que a depressão. A depressão é fator de risco para a demência? Sim. E a gente entende também que quem está depressivo se alimenta mal, não faz tanto exercício, fica isolada, faz o isolamento. Então é difícil separar uma coisa da outra. Muito bom. Tudo muito bom. Fascinante, César. Mas a gente tem tempo e nós já passamos do nosso prazo aqui e acho que ficaríamos aqui pelo menos umas 2 ou 3 horas só para o básico que a gente conseguiu conversar aqui. É um assunto muito extenso. Muito bom. Obrigado, viu, César? Gostoso também, né, da gente... Ultrapassou minha expectativa. Ajudou eu a aprender mais. A gente sempre fala em primeira pessoa, né? Sim. Ajudou Obrigado. muito. E vocês aí que assistiram a esse nosso podcast, né, da Fábrica de Mentes Inquietas, por favor, eu esqueci de falar lá no meio, mas dê o seu like, o seu gostei, o curtir, divulgue para os amigos. São informações preciosíssimas, né? É uma palavra que eu repito muito aqui, né? Precioso. Mas e eu acrescento hoje fascinante, né? Porque é uma máquina que não é máquina, é mais do que máquina, né? Que a gente precisa cuidar bem, e o César deu muitas ideias aqui. César Castelo Branco, nosso convidado de hoje.
Então não esqueçam de divulgar e se inscrever no nosso canal e procurar o César Castelo Branco nas redes, que ele também está nelas, né? Estou nela. Instagram. Pode falar. No Instagram eu estou como Neurológico. Neuro_lógico. Estou Interessante. lá postando umas coisas. Gosto de curiosidades, dessa interface com a vida prática. Sempre colocando a memória para funcionar. Sempre. Importante. Agradeço muito o convite. Muito obrigada mesmo. Fico à disposição. Obrigada. Tá ótimo, César. Obrigado.